André Sanches, tá aqui tomara que você caia pra terceira. Não, esse ano não dá mais, né? Não, no Brasil, não dá. Esse ano não dá mais, né? Nós estamos, bom, primeiro boa tarde a todos, um prazer falar com você, Milton. Prazer é meu, prazer é mais coisas mais difíceis para nós, né? O Corinthians tá abrindo tudo, tá mostrando tudo e ainda tem gente que fica falando coisas, minhas mas contas... tem gente que nasce para falar mal, não sabe fazer outra coisa. Eu fui investigado aí 1 ano e meio, 2 anos pela Federal, pelo Ministério Público, por todo mundo, minhas contas estão abertas, minha vida hoje infelizmente está totalmente aberta, que isso se tornar público é ruim, mas pô, e você ouve coisas que são desagradáveis, são tristes e cada vez mais desanima mais continuar no futebol. Uma delas é esse caso Coelho, Andrés? Eu já expliquei 500 mil vezes, vou falar pela última vez, nunca mais falar sobre isso. Eu sou oriundo das categorias de base do Corinthians, eu comecei lá em 86, 87. Hoje em dia já nem tanto, que está bem mais profissional, mas antigamente o jogador ganhava R$100, ajuda de custo, garoto de 10, 12, 14, 15, 18 anos, o Edu quando subiu para o profissional em 2000, 2001, se não me engano, ele ganhava R$250 por mês de ajuda de custo. E os diretores de futebol amador sempre estavam 50, 100, ajudava, pagava aluguel, porque o Corinthians não pagava nada além da ajuda de custo. E é isso que os jogadores antigos têm de gratidão para mim. É o que eu digo, não perguntem pro Coelho, pro Betão, pro Rosinei, mas perguntem pro Edu, pro Fernando Baiano, pro Gil, pro Kleber, pro Fábio Costa, pro Neto, para essas pessoas que já estão consagradas, quem era o André Sanches na categoria de base. Você ajudou até o Neto? Ajuda até hoje, é um grande amigo que eu tenho. Pois não, meu caro Sanches, escuta, o Vicente Mateus, que hoje mora no céu, ele falava que ele ocupava o teu lugar, e foi um presidente fantástico, um homem honesto, um homem que tirou do bolso, inclusive a família dele está brigando na justiça, a gente sabe que o pessoal não ficou tão bem, porque ele dedicava mais ao Corinthians do que as pedreiras dele, que as empresas dele. Ele falava que o terceiro posto mais importante do Brasil era a presidência do Corinthians politicamente. Primeiro o presidente da República, depois o governador de São Paulo e depois o presidente do Corinthians, que era mais importante que ser prefeito. E você está numa posição maravilhosa hoje, sem dúvida alguma. Parabéns a você que democraticamente ganhou. Agora me diga uma coisa, estão usando o teu nome aí para distribuir e-mail com o teu nome? Isso é coisa suja. É verdade que andaram distribuindo e-mail aí como se você tivesse mandado e-mail para este ou para aquele, numa picaretagem envolvendo a internet? Eles fizeram isso, eu tive que responder que eu não mandei e-mail para ninguém, criticando ninguém, primeiro que não é meu feitio, até quem merece eu nunca mandei, então eu não fiz nada, eu não assinei nenhum e-mail que foi mandado faz um mês e meio, e mais completando o negócio do Coelho aí, que você recebeu o e-mail aí, o Coelho, quem renovou o contrato do Coelho foi em março de 2006, foi seu Alberto Alibe, Nézi Cury, Kia Jorabichian, Paulo Angione, o Coelho e os empresários dele. Eu nem na reunião estava. Eu simplesmente falei pro Coelho que ele não podia sair do Corinthians sem dar nada em troca ao Corinthians. E aí acertaram o Coelho, deram 35%, 40% dos direitos econômicos para ele e 600 mil dólares de luva que não pagaram, que eu estou pagando agora. Vou começar a pagar o mês que vem, que eu negociei com ele, para pagar em 6 vezes, porque senão ele ia entrar com um processo contra o Corinthians e ia ter direito à multa contratual, que é mais de 14 milhões. Ainda ficou, além de eu achar que fui eu que fiz, ainda fico com o ônus de eu pagar. Pois não. Agora, presidente, o Mauro Betti quer fazer uma pergunta. E o negócio é o seguinte, o senhor está realmente democrático, mostrando tudo aí, inclusive quem é dono de quem, de cada percentual de passe de jogador. 15 dias entra todos do amador do Corinthians. Tá vendo? Parabéns. Agora, outra coisa, eu estava doente, eu fiquei 12 dias de cama, até falei com o Oliveira por telefone outro dia, e eu não sabia dessa história de que o Conselho do Corinthians democraticamente, limpamente, de forma transparente, aprovou aí a mudança do jeito de se estabelecer o presidente. A eleição agora, o sócio vota também. Aí, lá no Frei Caneca ontem à noite, sexta-feira, eu estava lá com o Antônio Carlos Sandoval Catapreta e mais umas 15 pessoas, estávamos comemorando o meu contrato aqui com a Rede Bandeirantes Televisão, quando vamos agora fazer o terceiro tempo com a Bandeirantes. Em primeira mão, a informação trazida no Esporte em Debate à noite, hein? Isso mesmo, e logo depois o próprio jornal Bandeirantes deu também com o querido Ricardo Boechat, meu companheiro da Band News FM. O Catapreta, que é um grande advogado e um grande caçador de facínoras à palavra, e os facínoras estão cada vez mais desmilinguidos e humilhados, inclusive é só ler a revista Veja. Eu queria dizer para o senhor o seguinte, o Catapreta teme, como São Paulino que é, como advogado, que esse, entre aspas, excesso de democracia pode fazer com que amanhã o metaleiro seja o presidente do Corinthians. Vocês não têm medo em relação a isso? Eu acho que todo cidadão com ficha limpa, sócio do clube há mais de 5 anos, 2 mandatos de conselheiro votado pelo sócio, não indicado por ninguém, ele tem o direito, como eu, como qualquer outro cidadão. Se o cidadão anda normalmente na rua, independente dos apelidos,
é ele ter uma boa conduta, ele não dever nada para ninguém, ele pode ser candidato. Esse medo tem que parar. As pessoas humildes também têm o direito de viver. Olha, eu quero consertar, eu fui infeliz, eu não tenho nada contra o metaleiro, até porque um metalúrgico virou simplesmente o presidente do Brasil, aliás, um excelente presidente, nunca votei nele, torci contra o corintiano Lula e temos que tirar o chapéu pro cara, sorte ou não, ele tá... Tanto é que ele está batendo 70% de aprovação do povo. Então, se um metalúrgico, um conceito humilde, inculto, mas extremamente inteligente, virou presidente da República, por que você mesmo, uma vez... Porque eu que só tenho ginásio, isso, não tenho curso universitário, eu também sou presidente do Corinthians. Isso. Eu fiz por merecer, trabalho... Isso. Eu vou mudar a pergunta. Uma pessoa que não tem nenhuma história dentro, apenas sendo apoiado pela Gaviões, que politicamente é muito forte, quantitativamente ela é muito forte também, amanhã a Gaviões não escolhe e bota na presença do Corinthians porque eles têm muito voto? Mas se ele for sócio do clube há tempo, ele tiver todos os direitos que qualquer sócio do clube pode ter, ele também pode se candidatar, Milton. As pessoas têm o direito de ir e vir. Eu não vejo problema nenhum. Eu quero ver um presidente de clube fazer o que eu fiz. Com a ajuda da torcida, com a ajuda do sócio, com a ajuda do conselho. Você estando no poder, você proibir reeleição. Tem que esperar 2 mandatos para poder voltar a ser eleito novamente. O presidente vai ser eleito diretamente pelos sócios do clube. Tudo isso, as pessoas mesmo, amigos meus mais próximos, falam, pô, André, mas que ninguém faz. Eu falo, mas tem que fazer, tem que democratizar. Você não tem que fazer uma administração André Sanches, tem que fazer uma administração do projeto pro Corinthians. Eu simplesmente estou nesse momento um gestor. E o próximo que vem outro gestor, e assim vai seguindo pro clube crescer. Milton, e partindo do pressuposto de que quem for assumir seja uma pessoa honesta, né? Fundamentalmente, não importa se o sistema é parlamentarista, presidencialista, se tem reeleição, se não tem, a gente está levando em conta que a pessoa que vai assumir, vai se candidatar, seja honesta, né? Honestidade nesse país, infelizmente, é obrigação. É uma obrigação. E no Corinthians hoje, a cada minuto tem que mostrar que você é honesto, é inacreditável. Mais do que eu estou fazendo e abrindo tudo lá no clube, é impossível. E ainda tem irresponsável falando que você está comprando jogador com o dinheiro do jogo do bicho, tem isso também? Isso já... Tem coisas que não pega, né, Milton? Então eu já falei e repito. O clube está aberto, qualquer jornalista, qualquer cidadão corintiano pode ir no clube a qualquer hora, com um auditor, uma pessoa que conheça a parte financeira, pode ir lá e ver de onde está o dinheiro, onde entrou o dinheiro, para onde saiu, quanto custou, quanto não custou, qualquer membro do corintiano desse país. Está aberto, pode ir lá, não tem problema nenhum, eu só não torno público mais coisas, porque juridicamente algumas coisas eu não posso. Pois não. Mauro Betti. Aliás, o jogo do bicho está tão por baixo quanto a loteria esportiva, né? Ou a time mania. Como é que esse pessoal vai arrumar dinheiro para dar para o Corinthians para contratar, para comprar jogador de futebol? Quer dizer, quem nasce escorpião, morre escorpião. É índole. E nascer sem talento é uma desgraça. Deve ser, né? Ô Mauro Alexandre Zione Betting, que prazer ouvi-lo. Teu Palmeiras está numa fase, hein? Você e o Canelone, eu vou te falar. Muito boa tarde. De fato, o Palmeiras está jogando muito bem, mas nesta fase, né? O mata-mata é uma outra história. Aproveitando o presidente, boa tarde, André. Boa tarde, Mauro, um prazer. Prazer também. Agora é inegável, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta, é chato, não gosto de fazer esse tipo de ilação, mas a gente tem que pensar e evidentemente o presidente do Corinthians tem que se posicionar a respeito. O Santos, com o empate de ontem em Rio Claro, está praticamente fora e recebe na Vila Belmiro no próximo domingo a Ponte Preta, que tem ainda ótimas chances de estar dentro. E a gente sabe de toda a rivalidade histórica entre Corinthians e Santos, e estaria fazendo essa pergunta se fosse o inverso, se estivesse conversando agora com o presidente do Santos. E a gente sabe também que o Palmeiras está classificado, mas pode ainda estar numa situação melhor, pega um Barueri que tem chances depois da bela vitória de ontem em Barueri, e também o Palmeiras pode eventualmente até poupar titulares pensando nas semifinais. Como presidente do Corinthians, como o senhor espera, ou o senhor gostaria de dar algum recado, algum toque para como Santos e Palmeiras irão encarar os seus adversários na próxima semana, presidente? Bom, primeiro, com certeza, no futebol existe muitas histórias, mas eu tenho certeza que os profissionais que estão do outro lado vão fazer o melhor possível. Ganhar 3 pontos, ganhar o jogo é obrigação de todos os times. E eu conheço alguns jogadores do Santos e tenho certeza que eles vão fazer de tudo para ganhar da Ponte Preta. Podem até perder, porque não seria também uma normalidade perder, mas com certeza vão ganhar. Agora, primeiro nós temos que ganhar nossos jogos, Mauro. Não adianta eu estar preocupado hoje quando domingo vem com o Santos e Ponte, Palmeiras e não sei quem, e nós não fazer a lição de casa, né? Nós podíamos estar numa situação privilegiada, mas infelizmente perdemos alguns pontos que não podíamos perder e ficamos querendo pôr a culpa totalmente no jogo contra o Santos. Houve erro? Houve, mas também temos nossa parte de culpa. Agora, presidente, até em cima disso, até por aquilo que já aconteceu na última rodada do Brasileirão passado, já falei várias vezes, não queria insistir, mas tem a ver. Corinthians começa a jogar no próximo domingo, 4 da tarde, com a bola rolando 4 da tarde, ou vai ter aquela enrolação no vestiário, presidente?
Nesse jogo, eu vou estar pessoalmente no vestiário para não acontecer o que aconteceu o ano passado. Eu não sou desse estilo, eu não gosto disso, eu acho que nós temos que jogar e ganhar os 90 minutos. No futebol você tem 3 resultados, ganha um, ganha o outro ou empata. Eu vou estar até fazer questão, eu não tenho ido no vestiário, eu vou no vestiário porque, primeiro que o Mário Gobi e o Antônio Carlos jamais permitiriam isso, mas por via das dúvidas, que eu quase levei a culpa do último jogo de sentar no vestiário, e nisso eu vou estar presente para não acontecer. A propósito, houve um atraso no jogo do Corinthians com o Rio Claro. E o Corinthians será julgado amanhã no TJD, não sei se o senhor já está sabendo. Como é que é, Oliveira? O problema foi no computador do quarto árbitro e do representante do jogo, que é sabe. O computador deles, que você tem que colocar digital do jogador para valer a assinatura digital, não funcionou. O atraso foi deles e muito grande, diga-se de passagem. Então essa tem que ser a defesa do Corinthians, porque o TJD está informando que são 2 minutos de atraso, o Corinthians teria que pagar R$1.000 por minuto de atraso. Só para você ter ideia, o Corinthians pediu para relatar isso, Andrés, na própria súmula do jogo, dizendo que o atraso foi em função disso. E eles sabem que foi feito, porque foi colocado para eles isso aí. Bom, uma coisa é certa, Andrés, alguém vai atrasar no domingo da última rodada. Com certeza não será o Corinthians, só se houver um caso... Não será o Corinthians? Não. Só se for um caso absurdo, mas que eu acredito que não vai ter, tenho certeza que não vai ter, o Corinthians vai entrar em campo no horário do jogo. Ô Andrés, pra terminar, como é que chama? Eu tenho uma aqui, hein? Qual é que é a tua empresa mesmo? Que você é empresário do que mesmo, Andrés? Minha família tem empresa de embalagens plásticas, é só o PAC. Como é que chama? Só PAC. E você não vai mais lá? Infelizmente foi combinado com a família que a partir do momento desse ano no Corinthians, como eu estava com toda essa turbulência, que eu não teria tempo de me dedicar à empresa. Então eu estou me dedicando full time ao Corinthians, mas estou falando agora abertamente aqui para o canhão que é a Bandeirantes. Mas é desumano, Milton. Quantos funcionários? Que eu tenho? 2.500 funcionários aproximadamente. Lá em Caieiras? Uma das unidades é em Caieiras, mas hoje nós estamos mudando praticamente tudo para Bahia. Eu sou cidadão de Caieiras. Quanto ganha o presidente do Corinthians por mês? R$26 mil. R$26 mil. Escuta aqui, E o executivo que você botou para tocar a tua empresa lá? Alguém tem que tocar, né, André? Mais que eu. Ô Andrés, eu ouvi você a primeira vez na vida, e te vi poucas vezes, umas 9 de lá pra cá, num restaurante, numa coincidência geográfica, na Alameda Santos. E você estava lá com o Mário Gobi, que é meu conterrâneo lá de Jaú, que eu conheço já há um bom tempo, daí do Detran. E depois de 3, 4 vinhos lá, que a gente conversou rapidamente lá, apesar que eu estava numa outra mesa com a minha família, você falou assim, eu vou ser presidente do Corinthians e tal. Até falei pro Mário Gobi, falei, o cara tá sonhando, ninguém conhece esse teu amigo aí, não vai ser presidente nunca. Eu duvidava daquilo, e você acabou virando presidente. Tampão por enquanto, mandato tampão, mas legitimamente eleito. Você é candidato à reeleição? Não, é muito cedo ainda, muito. Como eu disse, é desumano. Principalmente no momento que vive o Corinthians, a minha obrigação este ano era de pagar um preço caro e estou pagando, que era endireitar e sanear o clube por 1 ano e 3 meses. Vou fazer isso. O time está melhor do que eu imaginava, porque não era a intenção fazer um bom time esse ano, porque não tinha condições financeiras, está até melhor do que eu imaginava. Mas a minha parcela esse ano é fazer sanear o clube. Depois se vai para a reeleição, não, a gente vai ver lá na frente. E você deixa eu só informar um negócio. Agora é a última. Você vai fazer outra plástica? Você continua brincalhão, hein, Milton? Só uma correção, Milton, não tem reeleição, porque esse mandato do Andrés termina em fevereiro, aí a partir de fevereiro zera tudo, o Andrés pode ser o candidato ou não, né? Perfeito. Chegou o ônibus do Corinthians. Peraí, se ganhar, aí tem direito então a outra eleição? Não. Eu fui eleito no mandato tampão pelo estatuto antigo. Então eu posso ter essa próxima reeleição em fevereiro do ano que vem. A partir daí, se eu ganhar a eleição, eu posso ser presidente só depois de 2 mandatos. Chegou o ônibus do Corinthians roxo, o Alexandre Pretzel vai trazer informação pra gente. Uma última aqui, o Corinthians vai estrear a camisa roxa hoje, já está definido ou não? Inclusive na sexta-feira, alguns protestos, né? Alguns torcedores contrários, não sei se foi alguma coisa meio que arquitetada por alguém da oposição, mas estava escrito lá, tradição preto e branco. O Corinthians entra com roxo hoje ou não, Andrés? O Corinthians entra de roxo. Não, o Corinthians sempre é polêmica, tudo é interessante e o marketing está trabalhando arduamente para mudar a imagem e está melhorando. Uns gostam, outros não gostam, no Corinthians tudo vai ter divisão. Está muito dividido, mas entra de roxo. Tá bom, Andrés, um abraço para você, boa sorte aí. Obrigado, hein? Obrigado, André. Obrigado, boa tarde.